hoje nós recebemos aqui a Mirielle, que vai contar a história dela pra gente, junto com a Lenir. Boa tarde, sejam bem-vindas, viu? Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. E olha, hoje a gente também recebe aqui a doutora Lorena Baldotto, ela que está sempre ajudando, principalmente quando o assunto é saúde da mulher, né? E pode ser do casal também, porque não? Ela também é sexóloga. E para falar pra gente também da importância de discutir um tema tão importante, né, que é a nossa saúde. Primeiro, obrigada, doutora, pela sua presença e pela sua parceria de sempre também com o Fala Espírito Santo, viu? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Mirielle, conta pra gente a sua história e de que maneira o Fala Espírito Santo acabou te ajudando, minha amiga. Foi algo assim inédito, porque eu estava em casa e me mandaram uma mensagem, inclusive foi você, procurando alguém da minha família que tinha um problema na tireoide, que foi indicada para dar entrevista. Só que eu tinha esse problema e o meu olho até saltou para fora e eu estava sem, assim, achar uma saída para poder ter um atendimento médico, porque pelo SUS é muito complicado. E foi aonde eu vim aqui para dar entrevista falando sobre o problema na tireoide e conheci a doutora, que é um anjo na minha vida, que ela, tipo assim, cuida de mim, dos detalhes, não tem? Então, quer dizer, é algo assim que eu só tenho gratidão ao quadro, a vocês, porque foi primeiro Deus, mas eu sei que se não fosse vocês, nada disso seria possível. Gente, eu me lembro desse dia, exatamente você falou agora, a conversa que eu tive com você no telefone, Mirielle. Eu falei assim, eu soube que uma irmã sua tem problema de tireoide, você poderia me passar o contato dela? Aí você falou, peraí, você precisa de alguém com problema de tireoide? Eu tenho. Você falou isso. Foi isso aí. Eu me recordo. E aí, ao vivo, conversa vai, conversa vem. Você mesma. Você acabou conseguindo, então, uma consulta com a doutora no dia? Consegui, nossa, e tipo assim, ela falou, eu vou cuidar de você. E um amor maravilhosa, né? Como é que você saiu daqui se sentindo com essa, digamos assim, com essa oportunidade, né, de cuidar da sua saúde de uma maneira que você não estava conseguindo por conta da dificuldade que é com o SUS também? Beta, eu estava sofrendo há anos devido à alteração do olho, né? Que a tireoide, infelizmente, um olho saltou para fora. E eu, dentro do Uber, eu falei com o motorista, hoje eu saio com a minha consulta marcada de lá. E como que a palavra tem poder. E realmente a doutora Sabrina pegou na minha mão e falou, eu vou cuidar de você. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para a doutora Sabrina França, gente. Olha, obrigada pela sua contribuição com o Fala Espírito Santo, indo além, né, do seu profissionalismo, porque uma atitude dessa é uma atitude muito humana, isso é muito legal. Leni, com você, conta pra gente. Leni, outra telespectadora assídua do Fala Espírito Santo. Boa tarde, né? Boa tarde, amiga. É porque eu assisto, né, bastante o programa e de vez em quando vocês me convidam, então eu venho aqui e a gente fala sobre os assuntos, né? E então me ajudou muito, não só na questão de alergia, né? Inclusive tinha uma médica aqui no dia e ela me instruiu, né? Como fazer, como procurar, como agir quando você está com a reação. Então é isto. Você descobriu uma alergia a quê? Eu tenho alergia, na verdade, no sangue, a alimentos, medicação, eu tenho alergia a quase tudo. E então ela me instruiu alguns pontos, né, que às vezes a gente não sabe e eles instruem a gente, os médicos são preparados. Então o programa é um programa muito abençoado, né, que fala coisas da vida alheia e a gente fica atento e ajuda muito a nossa vida. Doutora Lorena, você que também, né, como a gente já apresentou aqui hoje, é uma super parceira, está sempre contribuindo também com todo o seu conhecimento. Qual a importância da gente orientar a população, levar esse tipo de informação, principalmente no caso aqui que a gente está falando de mulheres, né, estimular que elas busquem ajuda, corram atrás, né, às vezes um exame que está difícil, não desista. Qual a importância disso, doutora? A saúde da mulher é muito negligenciada, né, ainda, infelizmente, e é engraçado isso, porque sempre no final do programa que a gente sai aqui, o pessoal já sai, doutora, assim e tal. Então, isso é muito legal, é bacana. Assim, quase fazendo uma consulta particular aqui atrás, né? É bacana, mas isso é importante porque muitas vezes existem muitos preconceitos e muitos tabus em relação à parte do cuidado feminino,
a gente falou muito aqui sobre reposição hormonal, sobre anticoncepcional, e são temas que precisam de um acompanhamento muitas vezes individualizado e o genericão muitas vezes não vai trazer a resposta para o problema da pessoa, né, no caso delas e tal. Então, é super importante, porque quando a gente traz um assunto, traz um tratamento, traz uma medicação, a gente abre as possibilidades dessa pessoa identificar o que ela tem. Olha, talvez eu tenha esse problema e buscar o tratamento, né? Por exemplo, quando a pessoa já chega no seu consultório, uma paciente chega com a informação, isso ajuda no resultado do tratamento, na continuidade, a não desistir daquele tratamento? Com certeza, ela já tá mais esclarecida sobre o problema, ela já tem um direcionamento, ela já tem uma expectativa com relação ao resultado do tratamento, então fica mais fácil de você orientar. E muitas vezes, por exemplo, na área ginecológica, a gente tem questões que são controversas, que, né, a gente não consegue usar tudo para todo mundo. Então, é importante ela já ter uma noção e a gente orientar, encaminhar, ajustar para a realidade daquela pessoa. Olha, você aí de casa que está acompanhando agora o Fala Espírito Santo, conta pra gente aqui no nosso WhatsApp, manda seu comentário a respeito do quadro E aí, doutor. A gente já te ajudou de alguma forma, né? Uma informação, uma notícia que a gente debateu aqui no programa, de que maneira nós contribuímos aí para sua qualidade de vida, para você buscar, ficar atento, opa, vou marcar tal médico, porque eu acho que eu estou com isso. Tem um relato que chegou aqui pra gente. Boa tarde, Roberta, me chamo Solange, sou de Carapebus. Eu procuro sempre estar me cuidando, né? Sempre com os exames periódicos. E eu confesso também, tá, gente, que eu também me coloco no lugar aqui de mãe, de esposa, de mulher, que às vezes a gente está numa data, né, num período assim, opa, a gente está, um exemplo, Outubro Rosa. Eu não posso, poxa, eu reforço tanto essa informação no programa, eu não posso deixar passar na minha vida. Sim. Então, a informação faz com que a gente sempre esteja lembrando de se cuidar. E a gente vê o quanto que isso realmente é importante. E o bacana do Outubro Rosa, a gente está chegando, né? Mas, assim, só de falar no assunto, as mulheres lembram de se cuidar, de fazer os exames. Então, muitas vezes, isso é muito comum no consultório de ginecologia, quando foi seu último preventivo? Nossa, doutora, já tem 2 anos. Depois que eu tive filho, nunca mais fui no médico. Isso é muito comum. Então, existem estudos em relação ao Outubro Rosa que realmente aumenta a procura das pacientes e, consequentemente, a prevenção, né? No caso do exame do colo do útero, das mamografias, dos exames anuais e dos exames de rotina. Faz efeito em vocês? Quando a gente aborda determinados assuntos aqui no programa, por exemplo, né? O Outubro Rosa, eu preciso agendar meu exame. Ou então preventivo, nossa, eu ouvi lá no Fala Espírito Santo, não posso deixar passar, eu preciso fazer o meu. Isso faz efeito como telespectadoras, como mulheres? Claro, claro. Devido também a gente sempre se preocupar com a rede pública, que é totalmente... A gente sabe da dificuldade que é, né? Inclusive, sim. A gente nunca passa pano aqui para isso. A gente está sempre trazendo, lendo os relatos reais, tá? Que chegam para a gente aqui ao vivo sobre esse assunto também, da dificuldade, da realidade que é na hora de agendar um exame como esse. Então, é aí que a gente começa a se preocupar até mesmo com mais antecipação, porque você tem que marcar bem antes, né? Igual eu já estive aqui também para a gente falar sobre a parte cardiológica, né? Com o diretor do Hospital Evangélico, que é médico também, cardiologista. Então, quer dizer, isso tudo ajuda a gente, que é telespectador, porque isso faz com que a gente, tipo assim, conheça mais sobre o problema que nós vivemos ou que nem sabemos que vivemos. E nessa de nem saber, eu soube que a Leni também descobriu, foi o quê? Foi fibromialgia, é isso? Isso. Como é que foi? Eu sentindo muitas dores nos ossos, nos braços e tal. E eu falei, meu Deus, quem eu procuro? Então, assim, eu fui orientada. Às vezes a gente não sabe nem especialidade. Porque às vezes tem duas, né? Às vezes você procura um e é o outro. Então, eu já fui orientada. E eu fico muito atento também à minha saúde, claro. Né? E foi pelo programa? Sim, que também você acabou eu fico muito atento disso? Isso. Às vezes eu não estou ao vivo, mas eu estou lá na telinha
esse programa. Então, eu fico atenta. Quando começa a falar, eu falo, gente, eu tenho que anotar alguma coisa para mim agir. Ó, já chegaram mais comentários. Adoro as orientações de vocês. A pessoa não se identificou, mas a gente agradece muito o carinho, tá? Tem outro relato. Boa tarde, Alberto. Eu também tenho tireoide, me cuido. Não é fácil, mas a gente precisa se cuidar todos os dias, tomar remédio de manhã e meus exames de rotina. Também todo ano eu faço. Eu tá vendo com essa história da tireoide? Eu acabei descobrindo que o meu também estava desregulado, tá? Tá vendo? Debatendo aqui, olha, eu também corro atrás da minha saúde. Compromisso. Boa tarde, Roberto. O programa me ajudou uma vez que eu não conseguia dormir e tinha uma depressão terrível. Aí o médico que estava dando entrevista, eu mandei uma pergunta sobre o assunto. Ele disse que eu estava passando por um forte quadro de ansiedade. Então eu procurei um médico e hoje estou bem melhor. Olha que bacana esse relato. Eu fiz uma cirurgia, retirei o útero, foi no quadro Fala Doutor que notei que meu casamento estava indo abaixo. Procurei um médico e faço reposição hormonal. Obrigada. Amo Fala Espírito Santo. Doutora, é tão gratificante, né? É muito a bom. gente ouvir isso e a gente consegue atingir esse nível de informação com o conhecimento de vocês, profissionais da área da saúde, né? Isso é muito importante, essa parceria. É massa, é muito legal. E você E salva sente mais casamento, útil, né? você viu, né? Salva casamento. Mas isso é uma coisa que eu escuto bastante no consultório. Doutora, você ressuscitou aqui o negócio. É muito bom. É verdade, doutora? É muito bom. No caso dessa moça da reposição hormonal, principalmente, né? Eu falo que é vida. Quem Por pode exemplo, fazer. a gente até viu um relato recente da Cláudia Raia, que ela falou também a respeito da menopausa. E esse é o principal relato das mulheres? Olha, para mim, 50 a mais? maior tragédia da vida da mulher é a menopausa. Nesse sentido, assim, de como que muda a questão da disposição, de como ela se entende como mulher, do reflexo que tem na pele. Porque, oficialmente, a menopausa é só uma data, né? O dia que parou de menstruar. Só que, junto com isso, e muitas vezes antes dessa data acontecer, a mulher já sente alguns sintomas. E aí ela já tem um ressecamento vaginal, já tem uma baixa libido, já tem uma baixa disposição. Então, quando a gente consegue identificar e tratar, aí chega várias notícias boas para a gente. Eu brinco lá na clínica que o que eu amo o que eu faço, porque lá só tem fofoca boa. Os pacientes já chegam contando, doutora, estou bem, tá? É muito bom, é muito gratificante. Olha, muito obrigada, doutora, pela sua contribuição nesses 25 anos de Fala Espírito Santo, não só da doutora Lorena Baldotto, mas de todos os profissionais da área da saúde que já passaram e os que passarão ainda nesses 25 mais que estão vindo pela frente. Obrigada, Leni, pela sua audiência, telespectadora assídua, está sempre do lado de lá acompanhando a gente. Deus abençoe vocês, parabéns Amém. do programa, a mulher Obrigada. linda que você é, que está sempre disposta. Deus Eu e a abençoe. equipe inteira, E obrigada. toda a equipe. Isso aí. Ó, Mirielle, um beijo também, Quero tá? parabenizar todos também e Continue gratidão. tratando, hein? Tá? Firme e forte no tratamento, Pode amiga. deixar. Bate aqui, então. Que, ó, a gente se entende, viu?